Algumas histórias não deixam apenas lembranças. Elas deixam marcas que ninguém pode ver. Aqui, revelamos as cicatrizes ocultas que moldam nossas vidas. Dona Lúcia sempre foi uma mulher de poucas palavras, mas de muitos atos. Desde que ficou viúva, aos 48 anos, tomou para si a responsabilidade de manter a casa de pé, os filhos alimentados e a dignidade intacta. Morava em um sobrado simples, mas espaçoso, em uma rua tranquila de Juiz de Fora. Foi ali que criou seus 2 filhos, Vinícius e Rafael, com suor, fé e pouco descanso. Trabalhava como costureira por encomenda, virando noites para conseguir juntar dinheiro e dar o mínimo de conforto aos meninos. E mesmo sem sobrar, nunca reclamou. Ela dizia que a vida só cobra da gente porque sabe que a gente dá conta. Mas o tempo passou, os meninos cresceram, casaram e cada um seguiu seu rumo. Vinícius foi morar em Belo Horizonte com a esposa, Tânia. Rafael ficou na cidade, mais distante, aparecendo apenas em datas comemorativas. O contato foi rareando, como se aquela casa já não tivesse mais valor para eles. Até que em um sábado qualquer, Rafael chegou sem avisar, com a esposa e 2 filhos pequenos. Sentaram à mesa como se fosse o normal. Mãe, a gente tá pensando em vir morar aqui contigo um tempo. As coisas apertaram, o aluguel tá difícil e a gente precisa se reorganizar. Lúcia permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque o coração dela já sabia. Eles não estavam pedindo, estavam informando. Nos dias seguintes começaram a chegar móveis, caixas, brinquedos. Um guarda-roupa desmontado ficou no corredor por dias. A esposa dele, Marta, dizia em tom leve: "Vamos pintar esse quartinho aqui, vai ser ótimo para o Pedro." Pedro era o filho mais novo deles. Aquele quartinho era o antigo ateliê da Dona Lúcia. Era onde ela passava suas tardes em silêncio, costurando, escutando rádio, conversando com Deus em pensamento. De repente, o silêncio dela foi invadido pelas vozes altas, pela televisão ligada o dia inteiro, pelos passos apressados da família que agora chamava sua casa de lar, sem que ela tivesse concordado. O pior, porém, não era o barulho, era o apagamento. Era ver sua casa sendo redesenhada por mãos que não sabiam da história de cada parede. Era ouvir Marta dizendo que a geladeira estava muito velha e que o sofá precisava sair. E Vinícius, do outro lado da linha, dizendo que também podia voltar para a cidade, que dava para todo mundo se ajeitar junto. Como se ela fosse um móvel velho que podia ser empurrado para o canto desde que não atrapalhasse. Numa manhã de terça-feira, Lúcia acordou mais cedo que o normal. Desceu as escadas em silêncio e foi até a cozinha. Fez seu café do jeito que gostava, forte, amargo e em xícara pequena. Ficou ali parada, encostada na pia, ouvindo o som da casa ainda adormecida. No quintal, as roupas dos netos balançavam no varal. Ela olhou cada canto da casa como quem se despede. O corredor, a mesa de madeira riscada com nomes de filhos escritos com caneta, a marca no azulejo onde um prego sustentava o quadro, agora guardado numa gaveta. Sentiu que não era mais dona da própria casa, mas hóspede na vida de quem ela colocou no mundo. Foi naquele dia que tomou a decisão. Sem gritos, sem raiva, só o silêncio firme de quem entendeu que precisava escolher a si mesma. Procurou uma corretora conhecida da cidade e marcou uma visita. 3 semanas depois, a venda estava feita, o contrato assinado. O novo dono começaria a reforma dali a um mês. Lúcia, com o dinheiro guardado numa conta só dela, alugou um apartamento pequeno perto do centro. 2 quartos, varanda modesta, mas com luz boa de manhã e silêncio à noite. Era tudo o que ela precisava. Mas não contou nada para ninguém. Continuou acordando cedo, servindo café, escutando as conversas como se tudo fosse seguir igual. Enquanto eles dormiam, ela embalava seus poucos pertences, etiquetando caixas, separando roupas que levaria e doando outras que não fariam mais sentido. Fez tudo com o mesmo cuidado com que embalava as costuras que enviava pelo correio. Não deixou rastros, só memórias organizadas em silêncio. E é aqui, nesse ponto da história, que eu quero fazer um pedido. Se essa história já te tocou de alguma forma, se você já se sentiu como a Dona Lúcia, apagada, deixada de lado, mas com a alma acesa, então deixa um comentário, conta um pouco de você. Esse canal não é só para contar histórias, é para ouvir também.
E se você puder, se inscreve, porque cada nova pessoa aqui é como um abraço em quem achou que ninguém mais estava vendo. 2 dias antes da mudança, Rafael chegou em casa mais cedo e percebeu algumas caixas empilhadas no canto da sala. "Vai viajar, mãe?" perguntou com uma risada boba, do jeito que sempre se fez, como quem não enxerga o óbvio. Lúcia olhou para ele com carinho, mas firmeza. "Estou indo morar em outro lugar. Essa casa foi vendida." A expressão dele mudou como se tivesse levado um tapa. Marta veio logo atrás. "Como assim? Você nem conversou com a gente?" Lúcia respirou fundo. "Vocês também não conversaram comigo. Só chegaram, decidiram e foram ocupando. Eu fiquei calada, mas não fui consultada. Agora também não estou pedindo opinião. Estou apenas comunicando." Naquela noite, o silêncio foi espesso como chuva de verão. Os passos pela casa eram cuidadosos, como se finalmente tivessem notado a presença dela. No dia da mudança, Lúcia saiu com 2 malas, uma caixa de papelão e um sorriso cansado, mas verdadeiro. Pegou um carro de aplicativo e foi embora sem olhar para trás. Chegando no novo apartamento, abriu a porta com as próprias chaves e sentiu um ar leve, quase sagrado. Deitou no colchão novo, ainda no chão, e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, ninguém esperava nada dela além da própria presença. E se você chegou até aqui, quero te agradecer com o coração aberto. Você fez companhia para essa história. Isso para mim já vale tudo. Se você também passou por algo parecido, me conta. Tua história importa. E se tiver sugestão de tema, deixa aí nos comentários. A gente cresce junto. Se quiser, se inscreve. Esse canal é um lugar de aconchego para quem já se sentiu sozinho demais. O tempo passou e Dona Lúcia se adaptou com facilidade à nova rotina. Fez amizade com a vizinha de porta, começou a caminhar na praça e aos poucos foi retomando antigos hobbies que tinha deixado para trás. Voltou a escrever em seus cadernos, coisa que fazia antes de casar. Escrevia cartas que nunca enviava, poemas simples, receitas que aprendera com a mãe. Era como redescobrir pedaços de si que estavam trancados por dentro. Um dia, enquanto regava as plantas da varanda, recebeu uma ligação de Vinícius. A voz dele estava mais suave do que ela lembrava. "Mãe, fiquei sabendo da casa. Você tá bem?" Ela sorriu. "Estou em paz, filho. Pela primeira vez em muito tempo." Houve um silêncio do outro lado, como se ele entendesse tudo sem precisar ouvir. "Eu devia ter te escutado mais", ele disse. Ela não respondeu, apenas deixou o vento preencher o espaço entre os dois. Lúcia sabia que perdoar não significava esquecer, mas significava não carregar peso que não era mais dela. A mágoa foi sendo lavada pelas manhãs tranquilas, pelas tardes com café quente e pelos dias em que ela decidia, sozinha, se queria silêncio ou música. A espiritualidade dela, antes abaçada pela correria, floresceu de novo. Não era de ir à igreja, mas conversava com Deus como quem fala com um velho amigo. E sentia respostas nas coisas pequenas, na luz que entrava pela janela, no cheiro do pão da padaria, no canto dos pássaros. Foi nesse ambiente de reconexão com si mesma que ela entendeu. Não havia sido vingança, não havia sido fuga. A venda da casa foi um ato de amor próprio. Um basta silencioso, mas profundo. Ela não esperava desculpas, nem reconhecimento. Queria apenas liberdade. A mesma que sempre desejou para os filhos, mas que só conseguiu para si aos 67 anos. Rafael apareceu algum tempo depois. Levava os filhos pela mão com um olhar envergonhado. "A gente tá morando num lugar novo, mais apertado, mas estamos bem." "Eu entendi, mãe." "Demorei, mas entendi." Lúcia o abraçou com força. Não falou nada. Não precisava. Porque quando a alma encontra paz, o coração não precisa fazer barulho. E, naquele abraço, ela soube que havia tomado a decisão certa, que era possível amar e partir. Que às vezes salvar a si mesma é a maior prova de amor que se pode dar.